tese da concentração dos efeitos do divórcio, da tese do clean break. Portanto, não havia mais nada. É uma consequência lógica, uma questão de coerência normativa. E deste princípio de autossuficiência decorre, ainda que implicitamente, mas parece decorrer, o caráter temporário da obrigação de alimentos. Portanto, que também, naturalmente, não decorria da interpretação da lei antes da reforma de 2008. Ou seja, os alimentos visam permitir a transição de um dos ex-cônjuges para a sua independência económica. O caráter temporário da obrigação de alimentos, portanto, em apreço, surge com alguma clareza na reforma legislativa. Ou seja, o alimentando, por um lado, o necessitado não verá as suas necessidades insatisfeitas e, por outro lado, o devedor dos alimentos, o cônjuge com recursos, não será responsável pelo futuro do seu ex-cônjuge. A obrigação de alimentos subsistirá pelo período de tempo considerado suficientemente razoável para que o cônjuge alimentando se adapte às suas novas circunstâncias de vida. Ou seja, procura-se uma harmonização prática entre as necessidades do alimentando e as vinculações do alimentante, tendo-se também em vista que os efeitos negativos do divórcio se devem repercutir igualmente na esfera de cada um dos ex-cônjuges. O caráter provisório ou temporário da obrigação de alimentos parece ser implicado pela própria consagração do princípio da autossuficiência, pela consideração da unidade e coerência jurídico-sistemáticas e pela compreensão da norma em função do respectivo contexto. E este parece ser o sentido que melhor satisfaz a concordância objetiva e a congruência sistemático-prática das opções legislativas. Todavia, esse mesmo princípio de autossuficiência, ou deste princípio, não resulta necessariamente uma duração determinada da obrigação de alimentos. Portanto, ela será temporária, mas o caráter determinado da sua duração não resulta necessariamente da lei. E a norma jurídica em causa, como um produto normativo ou cultural, apenas pode ser compreendida se tivermos em conta a coordenada histórica da sua emergência. Tanto a realidade histórico-social como a consciência histórico-social, na sua dimensão cultural e ideológica, apontam efetivamente no sentido do caráter temporário da obrigação de alimentos entre os cônjuges. Portanto, está em causa, efetivamente, mais uma vez, o sistema do divórcio por a constatação da ruptura do casamento, o princípio da concentração dos efeitos do divórcio, que refletem uma concepção do casamento enquanto vínculo essencialmente fundado nos afetos e condicionado por esses afetos na respectiva duração. Neste sistema de divórcio, o cônjuge economicamente dependente é titular de um direito a alimentos menos intenso que aquele direito que lhe era conferido no sistema de divórcio por violação culposa dos deveres conjugais. Por outro lado, o aumento da taxa de divórcio de casamentos de breve duração conduziu também à reconfiguração da obrigação de alimentos, portanto, inspirando uma nova concepção da obrigação de alimentos, uma perspectiva reabilitadora da obrigação de alimentos, portanto, traduzida na duração limitada desta obrigação. Atendendo aos recursos de uma das partes e às necessidades de outra das partes, conferindo apoio económico ao ex-cônjuge que se encontre em situação de necessidade, em circunstâncias de maior vulnerabilidade, a justificação desta obrigação tende a ser exclusivamente, ou pelo menos quase exclusivamente, a necessidade. Todavia, naturalmente que se deve ter em conta uma perspectiva realística da autossuficiência, ou seja, não se podem subvalorizar os efeitos da debilidade pós-matrimonial de um dos cônjuges. E, por outro lado, não se podem sobreavaliar as
perspectivas permitidas pelo mercado de trabalho. Por conseguinte, não revela nesta sede, na apreciação das necessidades do cônjuge em dependência, não releva a capacidade laboral ou profissional genérica e abstrata, mas sim a possibilidade efetiva, concreta, de desenvolver uma atividade remunerada. Ou seja, deve atender-se à sua idade, ao seu estado de saúde, às competências profissionais que tenha adquirido, etc. Por outro lado, tal como na Lei do Casamento de 25 de dezembro de 1910, deve dizer-se que em 1910 o nosso ordenamento jurídico foi precursor em termos mundiais, em sede de regulamentação do divórcio. Portanto, em 25 de dezembro de 1910 e a 4 de novembro de 1910, a culpa não relevava no divórcio, contrariamente aos países aqueles que já admitissem o divórcio, portanto, em que a culpa normalmente era um fator a levar em linha de conta, quer da dissolução, quer nos efeitos do divórcio, designadamente no que toca à obrigação de alimentos. Entre nós, em 1910, a obrigação de alimentos entre os cônjuges independia da culpa do necessitado. Portanto, a culpa não o impedia de ser credor, a culpa da dissolução do casamento não o impedia de ser credor de alimentos, o que era, naturalmente, uma solução muito avançada para a época.